Caríssimos fiéis das igrejas, caríssimo povo de Deus, acorda, Brasil! Temos menos de 4 anos até 2020. Jesus Cristo profetizou que o selo de Deus viria do Oriente, viria das bandas do sol nascente, e os homens que não tivessem recebido o selo de Deus, concedido pelo Cristo do segundo advento, seriam destruídos. E ainda Jesus Cristo deixou bem evidente, na sua profecia, mencionada em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, que uma simples erva do campo, um simples pé de alface, uma simples árvore, teriam mais valor do que os homens. Gente, povo de Deus, por favor, acordem antes que seja tarde demais. O Cristo do segundo advento já veio e está concedendo o selo de Deus aos cristãos conscientes desta verdade, destas profecias de Jesus Cristo, concedido a todos, já em 197 países e demais contemporâneos. Estas profecias de Jesus Cristo estão contidas no livro do Apocalipse. Estas imagens de fundo que vocês estão visualizando é a cerimônia de purificação do corpo físico, é o selo de Deus que está sendo concedido aos participantes desta cerimônia de purificação. Jesus Cristo profetizou que o selo de Deus viria do Oriente, viria das bandas do sol nascente, mencionado no Apocalipse capítulo 7, versículos 2 a 4, e não das nuvens literais como ensinam os padres e pastores. Gente, povo de Deus, líderes das igrejas, padres e pastores, vejam no Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Jesus Cristo profetizou que os homens que não tivessem o selo de Deus seriam destruídos. Essa profecia de Jesus Cristo temerosamente está se cumprindo em território mundial. Cerca de 400 cristãos são assassinados todos os dias. Isso correspondem 120 a 150 mil cristãos assassinados todos os meses. Uma gigantesca tragédia humanitária centrada no cristianismo mundial. O próprio Deus está nos mostrando essa evidência do Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Por favor, acordem! A lei do julgamento de Deus está a cada dia se intensificando. É a mesma lei que destruiu a humanidade no tempo de Noé, com o dilúvio, mencionado em Gênesis capítulo 6, versículo 17. É a mesma lei que destruiu Sodoma e Gomorra, mencionada em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. Em vista disto, a mesma lei do julgamento que atuou no tempo de Noé com o dilúvio, no tempo de Ló com a destruição de Sodoma e Gomorra, a mesma lei do julgamento dos judeus durante os últimos 2000 anos, de acordo com a profecia de Jesus em Lucas 19, 43 e 44, está novamente atuando sobre os cristãos em território mundial. Isso é muitíssimo sério e temeroso. Por favor, acompanhe com muita atenção até o término desta edição. O Cristo já veio fisicamente para abençoar a humanidade com o selo de Deus, e os padres e pastores continuam na omissão.
evidência em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 10, quando Paulo disse essas palavras: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo disse que em parte conhecia e em parte profetizava, porque Jesus não falou tudo. E o próprio Paulo disse que a Bíblia Sagrada é apenas uma parte da verdade, e não toda a verdade. O próprio Jesus também deixou muito claro em João 16:12, quando Jesus disse: eu ainda tenho muito o que dizer. E assim Paulo continua: mas quando vier o que é perfeito, Paulo estava se referindo, Paulo estava profetizando o Cristo do segundo advento, o retorno de Cristo fisicamente. E aí Paulo conclui estes versículos: então o que é em parte, que é a Bíblia Sagrada, será aniquilado. Paulo disse que a Bíblia Sagrada seria aniquilada no tempo do retorno de Cristo, no tempo do segundo advento de Cristo. Portanto, afinal, o que é o selo de Deus profetizado pelo próprio Jesus Cristo no Apocalipse capítulo 9, versículo 4? Jesus também profetizou no Apocalipse capítulo 7, versículos 2 a 4, que o Cristo do segundo advento viria do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e com o selo abençoaria 144 mil, abençoaria multidões de pessoas de todos os povos de Deus. O selo de Deus é a linhagem de Deus, que o Cristo em seu retorno traria para remover o pecado do corpo físico da humanidade decaída. Como menciona em Apocalipse 22:14, mais uma profecia de Jesus Cristo para o cumprimento das Escrituras, quando Jesus profetizou: bem-aventurados os que lavam suas vestes. Lavar as vestes é remover o pecado do corpo físico, é lavar o corpo físico. As imagens de fundo que você está visualizando ao longo desta gravação são as atividades e a cerimônia de purificação do corpo físico com o selo de Deus. É a cerimônia para remover o pecado original dos participantes através do Cristo do segundo advento. Assim, convidamos você e sua família também para participar desta cerimônia o mais rápido possível. Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, profetizou nos capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 12, que não era ele, o próprio Jesus, que viria, mas um novo Cristo, um outro varão com um novo nome, o terceiro Adão, para definitivamente cumprir as Escrituras e estabelecer o padrão do reino dos céus. O mesmo aconteceu quando Jesus afirmou que o Elias que havia de vir era João Batista, mencionado em Mateus capítulo 11, versículos 13 a 15. Portanto, João Batista era um novo Elias, um outro varão com um novo nome. Também Jesus Cristo profetizou que o Cristo nasceria em corpo físico, seria um varão e regeria todas as nações com a palavra de Deus. Vejam no Apocalipse capítulo 12, versículo 5 e capítulo 10, versículo 11. No Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que também é uma profecia de Jesus Cristo, o termo "vem com as nuvens e todo olho verá" significa que o retorno de Cristo viria com as pessoas purificadas, que viria com a multidão purificada. As evidências estão mencionadas em Hebreus capítulo 12, versículo 1.
nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que também significa multidão de testemunhas, multidão de pessoas. Vocês, fiéis das igrejas, estão sendo terrivelmente enganados, terrivelmente ultrajados pelos padres e pastores da atualidade. Vejamos estas evidências através do Velho Testamento nas profecias de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que Jesus viria com as nuvens do céu. E Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetizou que Jesus viria com o corpo físico. Literalmente, Jesus não veio das nuvens literais. Jesus nasceu de uma mulher, Maria, com corpo físico. Portanto, a profecia do Velho Testamento de Daniel se cumpriu simbolicamente. Jesus veio com a linhagem de Deus, com o selo de Deus. E a segunda profecia de Miqueias se cumpriu literalmente. Jesus nasceu com corpo físico. E também Jesus afirmou que todas as profecias do Velho Testamento haviam se cumprido até João Batista, mencionado em Mateus capítulo 11, versículo 13, quando disse: todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Agora, no Novo Testamento, temos duas profecias do próprio Jesus Cristo, semelhantes às duas profecias do Velho Testamento, que são as do Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: com as nuvens e todo olho veria. E uma segunda profecia é a do Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que o Cristo nasceria de uma mulher, seria um varão e regeria todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, essa segunda profecia de Jesus Cristo diz muito claramente que o Cristo no segundo advento viria com corpo físico, e não das nuvens literais, de modo sobrenatural, do espaço sideral, como ensinam nos púlpitos das igrejas católicas e protestantes. Por essa razão, vocês fiéis, membros das igrejas, estão sendo terrivelmente enganados, estão sendo terrivelmente ultrajados pelos padres e pastores da atualidade. O apóstolo Paulo evidenciou que o pecado do corpo físico não foi removido por Jesus Cristo. Vejam em Romanos capítulo 7, versículos 22 a 25. Paulo disse: com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com o corpo físico sirvo a lei de Satanás, sirvo a lei do pecado. E também em Romanos capítulo 8, versículo 23, o apóstolo Paulo deixou bem evidente que o pecado do corpo físico não pôde ser removido por Jesus. Vejamos o que diz: até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo físico. Redenção significa libertação do corpo físico, salvação do corpo físico, que quer dizer remoção do pecado original do corpo físico. Por essa razão, o retorno de Cristo precisava ser fisicamente, como vocês estão vendo estas imagens de fundo, para que o Cristo pudesse remover, ou para que o Cristo do segundo advento possa remover o pecado do corpo físico de toda a humanidade, através da cerimônia do cálice sagrado. E esta evidência está na profecia de Jesus Cristo no Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que o retorno de Cristo seria fisicamente.
vocês estão sendo terrivelmente enganados e terrivelmente ultrajados pelos padres e pastores da atualidade. Portanto, a última profecia de Jesus Cristo, contida no livro do Apocalipse, é a do capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro mencionado no Apocalipse, profetizado pelo próprio Jesus Cristo, é o segundo advento de Cristo. Assim, lavar a veste é lavar o corpo físico, que significa remover o pecado original do corpo físico, como vocês estão visualizando nas imagens de fundo. Ressaltamos que o Cordeiro do Apocalipse é o Cristo do segundo advento, profetizado pelo próprio Jesus Cristo, que é o autor de todas as profecias do Apocalipse, que é o cumprimento das Escrituras no tempo do retorno de Cristo fisicamente. O Cristo no segundo advento é aquele que realiza todas as profecias da Bíblia Sagrada. Samyamun é o novo nome. Evidências em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Reconhecido em 197 países como verdadeiro retorno de Cristo fisicamente. Lembremos que Deus é 100% amor, Deus é 100% justiça e também 100% juízo, que é 100% julgamento. Evidências em Salmos capítulo 89, versículo 14. Justiça e julgamento são a base do teu trono. E também em Malaquias capítulo 3, versículo 6. As leis de Deus são imutáveis, nunca mudam. As leis do dilúvio, as leis da destruição de Sodoma e Gomorra, as leis da destruição dos judeus durante os últimos 2000 anos. Uma delas é o genocídio dos judeus, muito conhecido como o Holocausto dos Judeus, na Segunda Guerra Mundial, com mais de 6 milhões de judeus destruídos pelo Estado nazista. Agora, a mesma lei do julgamento de Deus está atuando sobre os cristãos através do Estado Islâmico e de outras múltiplas formas de julgamento, como é mencionado na profecia de Jesus Cristo, no Apocalipse capítulo 9, versículo 4, que a erva da terra teria mais valor que os homens que não tivessem o selo de Deus. Por favor, acordem! Vocês fiéis, membros das igrejas, vocês estão sendo terrivelmente enganados e terrivelmente ultrajados pelos padres e pastores da atualidade. Não fiquem esperando pelos padres e pastores proclamarem esta verdade para vocês. O retorno de Cristo já aconteceu fisicamente e o selo de Deus está sendo concedido a todos que desejam recebê-lo. Venha receber o selo de Deus. Entre em contato conosco. No Apocalipse capítulo 9, versículo 4, o próprio Jesus Cristo profetizou que seriam destruídos quem não tivesse recebido o selo de Deus. Venha receber o selo de Deus. Não corra mais o risco iminente. Não corra mais o perigo iminente do Apocalipse capítulo 9, versículo 4, que é uma profecia temerosa de Jesus Cristo, no cumprimento das Escrituras. Caríssimos, temos pouquíssimo tempo. Temos menos de 4 anos até 2020. Entre em contato conosco. Aguardamos vocês de braços abertos e prontos para atendê-los e viabilizar a todos vocês o tão precioso selo de Deus. Assim, encerro mais esta edição
e um cordial abraço a todos vocês. Um muitíssimo obrigado pela sua valiosa atenção.